Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, sejam pelo Facebook e YouTube. Comunicar que a partir de amanhã, ou seja, do dia seguinte da sessão, a gravação também fica disponível no site oficial da Câmara Municipal. Verificando o número legal de senhores vereadores, conforme o artigo 128, eu declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra, concomitante ao artigo 115, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. No pequeno expediente, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária desta Casa, realizada no dia 18 de março passado. Boa noite a todos. Ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra, legislatura 2017/2020, segundo biênio, realizado no dia 18 de março de 2020. No 18º dia do mês de março do ano de 2020, às 20 horas, a sala das sessões iniciou-se a 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra, com a presença dos vereadores Ercílio Donizete Mariano, Carlos Eduardo dos Santos, Daniel de Souza Júnior, Felício Mancini Neto, Genivão Teixeira Borges, Luiz Paulo Liberato Perucci, José do Nascimento, José Milton Antônio de Paula e Valdomiro Moreira. Após constatar a presença do número mínimo de vereadores legal exigido pelo artigo 128 do Regimento Interno, o presidente da Edilídia declarou abertos os trabalhos. Primeiramente, pelo pequeno expediente, solicitando ao primeiro secretário que realizasse a leitura da 3ª sessão ordinária realizada no dia 4 de março de 2020. Após, colocou a única em discussão. Durante a discussão, o senhor vereador Carlos Eduardo dos Santos solicitou a retificação da ata embasada no parágrafo 5º do artigo 124 do regimento desta Casa de Leis. Momento em que houve uma pequena discussão entre o vereador Carlos Eduardo dos Santos, autor mencionada solicitação, com o senhor vereador Valdomiro Moreira. Em seguida, o senhor presidente interviu na discussão e, consultando o regimento interno, disse que ambos os vereadores tinham razão, sendo que retificação solicitada era um direito do vereador autor. Porém, a mesma, conforme precetua no parágrafo 7º do artigo 124 do regimento apresentado, deveria sim passar por deliberação do plenário desta Câmara Municipal. E assim sendo, acatada a retificação apresentada, o senhor presidente colocou a ata desta sessão com as ressalvas apresentadas em única votação, sendo esta aprovada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário e segundo secretário, de maneira alternada, que realizasse a leitura das matérias recebidas. A. Ofício número 50/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 02 de 2020, que dispõe sobre inserção do projeto em anexo que já existente das leis número 1349/2017 e 1404/2019. B. Ofício 49/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual encaminha respostas ao requerimento 02/2020. C. Requerimento 09/2020, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo dos Santos, o qual solicita que sejam suspensas as sessões plenárias destas Casas de Leis, redução de carga horária dos funcionários, restrição do uso da mesma no período de 19 de março a 16 de abril, em virtude da crescente ocorrência de casos confirmados de coronavírus no Brasil e região, buscando seguir as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. D. Requerimento 10/2020, de autoria do senhor vereador Ercílio Donizete Mariano, Daniel de Souza Júnior, Felício Mancini Neto,
Luiz Paulo Liberato Perucci e Valdomiro Moreira, o qual solicita, conforme o artigo 60 da Lei Orgânica, concomitante com o artigo 39 do Regimento Interno, o qual propõe que a matéria do projeto de lei complementar número 24/2019 seja posta em tramitação novamente para ser deliberada pelo plenário desta Casa Legislativa, em razão da sua relevância e necessidade diante da recomendação do Ministério Público de São Paulo. As demais matérias, moção número 01/2020, indicação número 02, 03, 04, 05, 6 de 2020, foram dispensadas de suas leituras com o conselhamento de todos os vereadores proponentes. Após a consulta feita pelo senhor presidente, para que esta sessão fosse realizada o mais rápida possível e para que a aglomeração em plenário também fosse cessada rapidamente, haja visto a situação de isolamento social por causa da pandemia do Covid-19. Assunto o qual seria tratado em seguida, as quais ficam registradas a seguir. 1. Moção número 01/2020, moção de aplausos de autoria do senhor vereador Ercílio Donizete Mariano, o qual propõe homenagear a senhora Irene Rodrigues Ribas. 2. Indicação número 02/2020, de autoria do senhor vereador Daniel de Souza Júnior, o qual indica ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, avalie a possibilidade de realizar a instalação de iluminação em ponte da cidade. 3. Indicação 03/2020, de autoria do senhor vereador Daniel de Souza Júnior e Valdomiro Moreira, o qual indica ao senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, avalie a possibilidade de promover o recapeamento das ruas do centro de nosso município. 4. Indicação número 04/2020, de autoria do senhor vereador Daniel de Souza Júnior e Ercílio Donizete Mariano, o qual indica ao senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, avalie a possibilidade de promover a reforma dos brinquedos da praça da Matriz no bairro Centro do nosso município. 5. Indicação número 5/2020, de autoria do senhor vereador Daniel de Souza Júnior, o qual indica ao senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, avalie a possibilidade de construção de banheiro no caminhódromo e reforma da Praça do Idoso. 6. Indicação número 6/2020, de autoria do senhor vereador Daniel de Souza Júnior, o qual indica ao senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, avalie a possibilidade de criar um local apropriado para receber materiais descartáveis e recicláveis. Terminada a leitura, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores para o que, querendo, fizessem uso da mesma, fato que não ocorreu. Ato contínuo, o senhor presidente abriu o grande expediente, passando para a ordem do dia, colocando em discussão o requerimento número 07/2020, de autoria do senhor vereador José Milton Antônio de Paula, o qual solicita ao Poder Executivo cópia do espelho do ponto dos funcionários do Hospital Municipal Jorge Cury dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020. Não havendo discussão, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Devido à urgência e por causa da pandemia do Covid-19 que se instalou em nosso país, o senhor presidente consultou o plenário para que constasse também na ordem do dia desta sessão mais 2 documentos da grande importância que, após a explicação fora dispensado o prazo regimental e autorizada pelos senhores vereadores a inclusão das necessidades materiais para discussão e votação. Seguindo, colocou em discussão o projeto de lei número 2/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre inserção do projeto em anexo já existente das leis número 1349/2017 e 1404/2019. Não havendo discussão, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão o requerimento número 09/2020, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo dos Santos, o qual solicita que sejam suspensas as sessões do plenário desta Casa de Leis, redução de carga horária dos funcionários e restrição do uso da mesma
no período de 19 de março a 16 de abril, em virtude da crescente ocorrência de casos confirmados de coronavírus no Brasil e na região, buscando seguir as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Após discussão, colocou em votação, sendo aprovado por todos os senhores vereadores. Em suas considerações finais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e informou ainda a todos os senhores vereadores que os mesmos haviam recebido e que estavam em cima da mesa de cada um a cópia do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao exercício de 2016. E por derradeiro declarou encerrada a presente sessão, convocando os nobres edis para uma sessão ordinária conforme regimento interno no dia 22 de abril do corrente ano, às 8 horas, na sala de sessões, uma vez que a sessão que ocorreu no primeiro dia do mês de abril estava adiada, conforme votação aprovada no requerimento número 02/2020, onde, após tal aprovação, será baixado pela mesa diretora um ato administrativo para a sua regulamentação. Nada mais haver a ser tratado, solicitou a mim, vereador e primeiro secretário Luiz Paulo Liberato Perucci, que lavrasse a presente ata para os fins de direito Santa Maria da Serra, aos 18 dias do mês de março do ano de 2020. Ercido Donizete Mariano, presidente. Luiz Paulo Liberato Perucci, primeiro secretário. Terminada a leitura desta ata, eu coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Só uma pauta aqui. Aqui na indicação número 02/2020, aí está falando sobre a iluminação da ponte da cidade. Conseguiu ver aí? Indica ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, avalia a possibilidade de realizar a instalação de iluminação em ponte da cidade. Eu gostaria que retificasse aqui, só colocasse que é da ponte do Jardim Itália, a ponte que liga o Jardim Itália até a rua Oswaldo Cruz. Senão fica muito vago aqui uma ponte da cidade, que vários munícipes pediram para mim colocar, para mim indicar essa iluminação na ponte. Aí, essa ponte que liga o Jardim Itália até Oswaldo Cruz, que ali é muito escuro. E aí os munícipes estão pedindo muito. Né? Na indicação de Vossa Senhoria, estava determinando Sim. isso? Sim, então seria feita a retificação e a ata vai ser colocada. Tá bom. Muito obrigado, presidente. Mais alguém para discutir? Não havendo discussão, com a ressalva feita pelo vereador Daniel, eu coloco a ata em votação. Os que forem favoráveis, põem sentados, os que forem contrários, se levantem. Declaro a ata da 4ª sessão ordinária do dia 18 de março do corrente ano aprovada. Ainda dentro do pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura da ata da 2ª sessão extraordinária dessa casa, ocorrida no dia 14 de abril deste ano. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 2ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra. Legislatura 2017/2020, segundo biênio. Realizado no dia 14 de abril de 2020. Aos 14 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, iniciou-se a 2ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra, com a presença dos seguintes vereadores: Ercido Donizete Mariano, Carlos Eduardo Santos, Daniel de Souza Júnior, Felício Mancino Neto, Genivon Teixeira Borges, Luiz Paulo Liberato Perucci, José do Nascimento e José Milton Antônio de Paula. No momento em que fora verificado a ausência do senhor vereador Valdemir Moreira, após constatar a presença do número mínimo de vereador legalmente exigido pelo artigo 147, parágrafo 7º do Regimento Interno, o presidente da Idilidade, o senhor Ercido Donizete Mariano, declarou aberto os trabalhos
Desde logo explicou a todos que a presente sessão fora convocada no dia 9 de abril do corrente ano, com base no artigo 147, inciso 2º, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 40, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Santa Maria da Serra, a qual traz como pauta da ordem do dia a apresentação do seguinte projeto de lei número 03/2020, que dispõe sobre a inclusão do anexo do PPA, LDO e autorização para abertura de crédito especial no montante de R$ 236.642 e das outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Fim da apresentação conforme pauta da ordem do dia. E por tratar-se de matéria de grande interesse público, o senhor presidente consultou o plenário quanto à dispensa do prazo regimental conforme normas do nosso regimento interno, para que autorizado este pudesse inserir na ordem do dia desta sessão, além da apresentação do projeto de lei. Também a única discussão e votação no mesmo, tendo do plenário desta Casa Legislativa a autorização e consentimento de todos os vereadores presentes. Solicitou o senhor presidente que ficasse registrado nesta ata tal procedimento. Seguindo, o senhor presidente comunicou a todos sobre os pareceres, tanto o jurídico quanto os das comissões, bem como os contábil. Sendo todo esses favorável, assim sendo, abriu a palavra aos senhores vereadores para a discussão do projeto de lei número 03/2020. Após a discussão e comentários, o mencionado projeto de lei fora colocado em única votação, como autoriza o parágrafo 2º do artigo 216 do Regimento Interno. Fora colocado em forma de votação nominal, sendo este aprovado por 7 votos favoráveis, momento em que o senhor vereador Carlos Eduardo Santos e Felício Mancini Neto solicitou que ficasse registrado nessa ata o quanto segue. Palavra do vereador Carlos Eduardo Santos, nota de pesar à família da senhora Rosiane Zani pelo falecimento do seu esposo, Alessandro, nesta tarde de hoje. E palavras do vereador Felício Mancini Neto: parabenizo toda a equipe de saúde de nosso município, bem como a senhora diretora do Departamento Municipal, Marcela Pupim, pelo trabalho que vem realizando junto à comunidade em relação à pandemia que assola a nossa cidade e também o país, bem como parabenizou o senhor prefeito municipal por ter destinado o montante de R$ 200 mil para essa finalização. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente convocou todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de abril do corrente ano, às 20 horas, nesta Casa de Lei, solicitando a mim, vereador Luiz Paulo Liberato Perucho, primeiro secretário, que lavrasse a presente ata, para os fins de direito, Santa Maria da Serra, aos 14 dias do mês de abril de 2020. Esse Donizete Mariano, presidente, Luiz Paulo Liberato Perucho, primeiro secretário. Fim da leitura dessa ata, eu coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, eu coloco a ata em votação simbólica. Os que forem favoráveis...
Eu vou Desculpe, fazer, pois eu vou fazer uma ressalva. Pode fazer, vereador. Aqui consta a palavra do vereador Felício Mancini Neto, parabenizando. Sim. Essa palavra foi posta na ata sem normal ou ele pediu para pôr depois? Ele pediu durante a sessão e trouxe por escrito. O vereador Carlos fez o mesmo. Pediu durante a sessão, depois trouxe por escrito. Certo, vereador Carlos? Não, porque eu também fiz o comentário, né? E não consta a palavra. E agora há pouco, na ata anterior, o vereador Júnior pediu para fazer uma ressalva, mas o presidente não pediu que essa ressalva ele trouxesse essa ressalva. Não, ele não fez uma ressalva, ele fez um comentário que está incompleto. Não, a gente, no redigir a ata, colocou só até a ponte, e não, por isso que eu fiz a pergunta para ele. A sua indicação, vereador, desculpa, a indicação de Vossa Excelência dizia a ponte de onde aonde? Ele disse que sim. Então, vai ser verificado junto à secretaria e vai ser retificada as palavras na ata. Diferente, vereador José do Nascimento, de quando o vereador Carlos, em uma das sessões passadas, pediu para fazer a retificação da ata, por ali não constar algo que ele havia dito, foi feito, passou em plenário, foi lido na ata anterior, foi feito a retificação, embasado no nosso regimento. Os vereadores, na sessão passada, fizeram os seus comentários, solicitaram que constasse em ata, assim foi feito, porque eles trouxeram por escrito, ressaltando que, de acordo com o nosso regimento interno, a ata ela está à disposição de qualquer um dos senhores vereadores com 48 horas de antecedência. Certo? Mais algum comentário? Não havendo nenhum comentário mais, eu coloco a ata em votação, como havia dito, forma nominal. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovada a ata da segunda sessão extraordinária desta Casa. Continuando ainda dentro do pequeno expediente, passaremos agora a leitura das matérias recebidas. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício 56/2020, de autoria do Poder Executivo. Ofício número 56/2020, Santa Maria da Serra, 30 de março de 2020. Senhor presidente, em resposta ao requerimento aprovado nesta Igreja Câmara de Vereadores, de autoria do vereador José Milton Antônio de Paula, que solicita a cópia do documentos públicos na área da saúde. Informo que esse documento encontra-se arquivado no setor de RH da Prefeitura Municipal e fica à disposição de Vossa Excelência para sua visita, em data previamente marcada junto ao setor. Atenciosamente, Narciso Benedito Bistafa, Prefeito Municipal, encaminhada a Sua Excelência Hercílio Donizete Mariano, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Serra. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura do ofício 68/2020, também de autoria do Poder Executivo. Ofício número 68/2020. Prezado senhor, venho por meio deste informar a Vossa Senhoria, em cumprimento ao que determina o artigo 2º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, recursos federais repassado a este Poder Público Municipal abaixo relacionado. 3/2020. Custeio SUS, R$ 43.535. IGD /PBF, R$ 1.526,86. FNAS Social, R$ 200.
SCFV, 16.003,08. Salário de educação, R$ 39.758. Alimentação escolar, R$ 11.109,40. Transporte escolar, R$ 2.182,85. Educação jovem e adultos, R$ 134,40. Fundeb, R$ 292,156. Salientamos que, diante do fato de serem muitos os repasses por mês, estaremos enviando as informações mensalmente e que, no prazo da lei mencionado, os recursos serão publicados no quadro de aviso da municipalidade, visando assim economia e despedioso trabalho do envio semanal das informações. Sem mais para o momento, removo o protesto de elevada estima e consideração. Narciso Benedito Bistafo, prefeito municipal. Obrigado, vereador. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da emenda 1/2020, 19 de março de 2020. Emenda número 01/2020, de 19 de março de 2020. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 24/2019, de 13 de dezembro de 2019, de autoria do senhor chefe do Poder Executivo, dispondo sobre a criação de empregos públicos de provimento efetivos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra. Aos vereadores abaixo assinado, o uso de suas atribuições legais e regimentais do artigo 18, artigo 178, parágrafo 3º do Regimento Interno, apresenta a seguinte emenda do projeto de lei em epígrafe. Fica acrescentado no quadro de empregos criado através do artigo 1º do projeto de lei em questão os requisitos mínimos para a ocupação dos empregos abaixo. Denominação de emprego: oficial dos serviços de recursos humanos. Carga horária semanal, 40. Requisito mínimos para ocupação do emprego: curso superior completo em administração, em RH, recursos humanos, economia ou contabilidade. Experiência de no mínimo 2 anos no serviço público na área de recursos humanos. Carteira Nacional de Habilitação definitiva em vigência. Referência salarial mensal, R$ 2.958. Número de vagas, 1. Denominação do emprego: oficial do serviço de licitação e compras. Carga horária semanal, 40 horas. Requisito mínimo para ocupação de emprego: curso superior completo em administração ou economia. Experiência mínima de 2 anos no serviço público na área de compras, contratações de serviços. Carteira Nacional de Habilitação definitiva em vigência. Referência salarial mensal, R$ 2.958. Número de vagas, 1. Santa Maria da Serra, 19 de março de 2020. Daniel de Souza Júnior, Luiz Paulo Liberato Perucci e Valdomiro Moreira. Obrigado, vereador. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 11/2020, de autoria do vereador Genivon Teixeira Borges. Requerimento número 11/2020. Genivon Teixeira Borges, vereador, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer seja suspenso os trabalhos referentes ao projeto de lei complementar número 24/2019 e emenda aditiva número 01/2019 nesta Casa de Leis, pelos motivos abaixo descrito. A. Na última sessão, ficou determinado por Vossa Excelência que este
subscritor providenciasse junto ao Executivo cópia da recomendação do Ministério Público para tomarmos conhecimento da real necessidade do mencionado projeto, fez que este não está formalmente completo, pois não está acostado à requerida recomendação ministerial. B. Segue anexo cópia do requerimento junto ao Executivo, o que comprova que o requerimento deste subscritor não foi atendido. Justificativa. Tal requerimento torna-se necessário tendo em vista que o Executivo, além de não mandar o projeto formalmente completo, não atendeu sequer o requerimento deste subscritor, dentro do prazo legal, não prestando informações fundamentais para tratar da matéria em tela e não atendendo aos princípios básicos da lei de transparência e o Estado democrático de direito, termos em que pedem e esperam deferimento. Santa Maria da Serra, 20 de abril de 2020. Genivon Teixeira Borges, vereador. Obrigado, vereador. Terminado o pequeno expediente e suprimido o grande expediente de acordo com o ato 2, passaremos agora à ordem do dia das matérias, onde nós temos única discussão do requerimento número 10/2020 e única discussão e votação da moção de aplausos 1/2020. Iniciemos pelo requerimento. Única discussão e votação do requerimento 10/2020, de autoria dos senhores vereadores Ercido Anzete Mariano, Daniel de Souza Júnior, Felício Mancini Neto, Luiz Paulo Berardo Periucci e Valdomiro Moreira, que solicitam, conforme o artigo 60 da Lei Orgânica, concomitante com o artigo 39 do Regimento Interno, o qual propõe que seja a matéria do projeto de lei complementar 24/2019, seja esta posta novamente em tramitação para deliberada pelo plenário desta Casa em razão de sua relevância e necessidade, diante da recomendação do Ministério Público de São Paulo. O requerimento está em discussão. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nobres colegas de trabalho, agradecer a presença aí do Marino, aí do jornal, e dos meninos aí que estão aí na filmagem aí. Senhor presidente, como foi falado na sessão passada, né, a respeito da cópia do Ministério Público, que teria que ser apresentada junto, né, já tinha que ter apresentado junto, quanto não foi, eu fui comentado, eu fiz um requerimento, protocolei na prefeitura e não tive resposta, não tive cópia do documento do Ministério Público. Com prazo ainda para que o prefeito viesse a se manifestar com a resposta do meu requerimento, coisa que não aconteceu. Então, senhor presidente, assim como nós estamos aqui para a gente tem que ver, analisar a situação, está entrando a emenda, uma emenda, sendo que nem o requerimento foi votado, está sendo apresentado hoje para que seja votado na próxima sessão. Sabemos nós se esse requerimento vai ser aprovado ou não. Então, no caso, como eu entrei com esse requerimento aí, protocolei para que fosse suspensa, retirada, né? Não fosse entrada em pauta, porque está faltando o documento do Ministério Público. Como foi citado, que é a pedido do Ministério Público, então a gente tinha que ter esse pedido para a gente analisar isso aí a pedido do Ministério, como para a gente estar votando o
projeto, a emenda, né, enfim. Então, está apresentando aí uma emenda, sendo que nem o requerimento foi apresentado hoje, nem sabemos ainda se, como falei, se vai ser aprovado ou não. Então, fica difícil para a gente, nós, vereador, trabalhar nessa situação, nesse jeito, porque a gente faz um pedido solicitando cópia de um documento que o prefeito mesmo mandou, que é a pedido do Ministério Público, e a gente não teve, eu não tive essa resposta, né, da cópia do Ministério Público, para que tivesse acompanhado desse, né, do requerimento. Então, fica difícil a gente ter que esclarecer isso aí, porque é difícil. Então, é lamentável. Segundo, já não é a primeira vez que a gente faz requerimento pedindo. Agora o vereador, o Zé Milton aqui, fez um requerimento também pedindo, solicitando ao prefeito cópia do espelho, né, do setor da saúde, e como ele envia aí, fala para o Zé Milton que ele vá lá na prefeitura para que ele tenha lá. Ele está pedindo cópia. Ele não está pedindo para que ele vá lá na prefeitura, ou até mesmo eu, para estar vendo lá no portal de transparência. Ele está pedindo cópia. Eu acho que quando o vereador pede cópia de um documento, eu acho que a gente tem que ser atendido, sim, dentro do prazo legal. Então, é uma brincadeira isso, é lamentável isso. Uma coisa que a gente está aqui para votar, para a gente analisar os projetos todos, e agora, numa situação dessa, como que a gente vai poder estar votando aí, sendo que cópia do Ministério Público não foi apresentado por ele? Vereador, me permite só uma ressalva. Pelo que eu vi, Vossa Excelência acostou ao requerimento número 11 também a cópia do requerimento do qual o senhor falou, que fez junto à Prefeitura Municipal. Pelo carimbo que temos aqui, ele é datado do dia 9 de abril. Estou correto? Segundo o nosso regimento e a lei orgânica do nosso município, Sua Excelência o Prefeito tem o prazo de 15 dias para responder, certo? Datado aqui do dia 9, se nós formos pegar os dias úteis seria dia 30 de abril. Os dias com feriado e sábado, mesmo assim venceria ainda sexta-feira. Acredito eu que Sua Excelência Prefeito, ainda junto ao seu jurídico, está dentro de um prazo, certo? Mas, independente disso, que é um problema lá do Executivo, o problema aqui do Legislativo é o seguinte, o senhor pede para suspender uma coisa que ainda não aconteceu, porque hoje, agora, na ordem do dia, é que vai estar sendo votado o requerimento. Se ele passar, certo? Aí o trâmite vai seguir. Na próxima sessão do dia 5 de maio, nós discutiríamos e votaríamos a emenda, e só lá na sessão do dia 20 de maio é que esse projeto vai ter a sua discussão e votação, certo? Então, o requerimento de Vossa Excelência foi apresentado hoje, entra na ordem do dia 5 para a votação, juntamente com a emenda, certo? E, mesmo assim, nós temos mais 15 outros dias que eu, presidente Ercídio, posso deixar garantido em público, temos pessoas assistindo, que se Vossa Excelência não tiver a cópia do Ministério Público, como eu a tenho desde o ano passado, quando o prefeito entrou, da reunião de, não vamos certificar, 9 de abril do ano passado, aonde há essa recomendação de estar eliminando os cargos comissionados. Eu me comprometo, junto a essa casa, junto a todos os ouvintes, que não colocarei o projeto em votação, enquanto Vossa Excelência não tiver em mãos a cópia do Ministério Público. Porque, presidente, veja bem, é como o senhor falou que ainda tem, mas, então, no caso da apresentação dessa emenda, não era para estar apresentando uma emenda, sendo que o requerimento
está sendo apresentado hoje? Sim. A emenda está baseando-se de que o projeto está sendo inserido novamente, para que na próxima sessão ela também venha a ser votada, como o requerimento do senhor. Então, mas como que vai ser votado? Como que o senhor pode, nós aqui, não sabe se o requerimento vai ser aprovado ou não para ser votado? Então, essa emenda não era para ter sido apresentada hoje. Essa emenda tinha que ser apresentado o requerimento, depois do requerimento, aí sim apresentar essa emenda. Porque está entrando com uma emenda, sendo que nós nem aprovou ainda o requerimento. Né? Não. Então, isso, assim, voltando a falar tudo bem que o senhor falou aí de 15 dias de prazo, mas se é uma coisa que já era para ter apresentado junto com a documentação na sessão passada, amanhã já faz 15 dias que foi protocolado esse requerimento na prefeitura. Sabendo o prefeito que dia 22 hoje, nós teríamos sessão. O que custava dele ter mandado cópia, já que ele tem a cópia do Ministério Público? Está aqui, senhor vereador, a cópia do Ministério Público. Entendeu? Por isso que eu falo, eu estou questionando uma coisa que eu não estou, eu estou pedindo uma coisa que, se ele tem em mão, ele tem que estar. Apresentou dia 9, hoje é dia 22. Nós estamos em sessão dia 22. Se ele tem em mão esse documento, ele tinha que ter enviado para nós na Câmara. Para mim, eu que fui o requerente, que fui lá requerir, protocolei tudo, e ele não manda cópia e apresenta uma emenda, sendo que nem votado o requerimento foi ainda. Uhum. Então, só prosseguindo, como o requerimento de Vossa Excelência pede a suspensão, e também, se fosse para pedir a retirada do requerimento, não tem como, porque a retirada de um requerimento ela só pode ser feita pelo autor, certo? Mais alguém para discutir? Senhor presidente, boa noite a todos os nobres edis, boa noite ao Marino, que apareceu aí, boa noite aos meninos da imprensa aí, e boa noite a todos aqueles que nos assistem pela internet. Eu gostaria de falar pouco sobre isso aí. Essa emenda, o projeto, ela é emenda de um projeto. Ela já foi entrado há mais de um mês. A emenda é do dia 19, certo? A emenda não foi votada, certo? Então, eu acho o seguinte, agora está entrando um requerimento após a emenda. Eu acho que nós não podemos passar os burros na frente da carroça. Nós temos que votar a emenda, certo? E depois, se volta à tona novamente, certo? Você entra com o requerimento e volta à tona. Esse é o meu pensamento, certo? Eu acho que nós temos que votar a emenda. Essa emenda, esse projeto já está prejudicando gente, porque isso aí já era para ter formulado já esses cargos. Há quanto tempo que está aí, entendeu? Isso aí não é um pedido, não é, isso é um pedido do Ministério Público, entendeu? Que deveria ser feito isso aí. Nós não devíamos nem estar questionando isso aí, entendeu? Então, eu acho que nós deveríamos já ter votado, concordo com o Gi, que ele pediu agora o parecer do Ministério Público e até agora não veio. Mas eu acho que foi uma falta de pedir lá atrás. Quando entrou o projeto, já pedisse, entendeu? Aí as coisas andariam mais corretas. Mas não houve, como não houve essa falha, entendeu? Eu acho que agora o que nós temos que fazer? Nós temos que pôr essa emenda, votar essa emenda, certo? E depois vocês correr atrás para pedir a revogação da emenda, entendeu? Eu acho que é um pensamento meu, entendeu? Eu com 20 anos de Câmara que estou aqui, eu acho que a gente tem conhecimento pouquinho. O Felício também deve pensar igual a gente pensa. Vamos votar essa emenda, vamos aprovar, certo? Se passar a emenda, certo? Aprovada, vamos favorecer o que tem que favorecer, que é as pessoas que estão no cargo. Se são elas que vão, ou vão ser outras, ou ele vai fazer concurso para poder
preencher essas vagas, certo? Então, o meu pensamento é esse aí. Eu acho que o presidente da Câmara deve pôr em votação. E quanto ao requerimento, entendeu? E quanto ao requerimento, entrou agora, entendeu? Então, vamos votar o requerimento. Aí o requerimento fica a critério dos vereadores se vota a favor ou vota contra. Obrigado. Senhor presidente, é o que o vereador acabou de falar. É isso mesmo, vereador. Na sessão passada que foi apresentado esse documento, o senhor ainda falou para o prefeito que esse documento do Ministério Público teria que estar junto com a documentação. E foi pedido, tudo bem, que já não era nem para mim estar entrado com esse requerimento para o prefeito, já era para esse documento ele ter já, estar junto. Não precisava nem eu ter feito o requerimento solicitando cópia do Ministério Público, já era para estar junto. Então, eu fiz dia 9, não tive resposta, e agora passar, né, uma coisa na frente da outra aí, sem que nós nem votou ainda o requerimento, entrar com uma emenda, sendo que o requerimento nem aprovado não foi ainda. Vereador, só retificando, eu estava aqui nos meus documentos, a reunião foi dia 8 de abril do ano passado, entre o senhor prefeito municipal, Nelson Lázaro, o jurídico, Daniele Volpato Sorte de Carvalho Campos, promotora de justiça. Não havendo mais discussão... Senhor presidente, pois não? Eu acho que o conhecimento, eu quero primeiro agradecer a presença do Marino, dos demais que estão aí, os companheiros. Tanto a emenda... Essa emenda ela vai incorporar no projeto de lei. Então, tanto a emenda quanto o requerimento é o que o presidente acabou de relatar agora. Os dois estão dentro do prazo legal. No caso do requerimento do vereador, que ele protocolou na prefeitura, eu, até olhando aqui a data, eu vi que, na verdade, ainda o prefeito ainda tem prazo para poder responder. Eu acredito que até na próxima sessão, quando vai ser votada a emenda e também o requerimento, eu acredito que o vereador já deve estar com esse parecer do Ministério Público em mãos. Eu acredito que sim. Certo? Então, na verdade, é o seguinte, o vereador, essa emenda ela vai ser votada, e depois dessa emenda ela vai ser votada para ser incorporada no projeto de lei, para depois o projeto voltar novamente para ser votado. Então, tem um espaço longo ainda, entendeu? A questão do projeto de lei, estou dizendo. A emenda, ela sendo aprovada na próxima sessão, ou seja, votada na outra sessão, que for essa que vem, então tem um espaço amplo aí para poder votar tanto a emenda quanto o requerimento do vereador. Eu acredito que, pelo conhecimento que eu tenho, como diz o vereador ali com 20 e poucos anos que a gente está aqui, eu tenho certeza que, se não for respondido o requerimento, o vereador tem toda a liberdade para questionar e para procurar os seus direitos, lógico. Mas, na verdade, ainda está dentro do prazo. E vou mais longe ainda. O prefeito, ele pode ainda prorrogar para mais 15 dias depois da data do vencimento. Isso é normal. Nós já aconteceu muitas vezes isso aqui. Os vereadores são testemunhas disso aí. Então, o que acontece? Eu acho que está discutindo uma coisa antes de chegar no eixo. Eu acho que, primeiro, a emenda vai ser votada, vai ser votada a emenda, foi aprovada a emenda, ela vai incorporar no projeto. Vai ser votado o requerimento? Vai. Entendeu? O requerimento sendo aprovado, ele vai ter que fornecer isso independentemente de qualquer coisa. Senão vai ser barrado. Então, mas é o que eu estou falando, vereador. Por que não apresentar o projeto já legal, com o documento tudo certo? Já não tinha isso aqui. Não tinha discussão, não tinha nada. Já tinha entrado em votação, já tinha... Nós estamos questionando uma coisa que está faltando o documento. É isso que eu estou questionando, não estou... Você entendeu? E outra coisa, eu não sei por que o prefeito está tão preocupado nessa criação de cargos, sendo que já tem no setor lá do RH, assessor jurídico, né, o setor de compras lá, né, que já tem as pessoas já no que exerce já, né, que já está na função. Então, tinha que ser uma coisa, mandasse. Mas, senhor vereador, só para o senhor entender, os que estão lá, entendeu? Eles são contratados. O Ministério Público
não aceita mais contratado nesses cargos, entendeu? Esses cargos têm que ser efetivo, fixo, entendeu? Então tem que ser concursado. Então o que ele está querendo? O Ministério Público está querendo isso aí, entendeu? Com experiência. É uma cobrança do Ministério Público. Exigindo experiência, entendeu? Né? Ele está querendo que ponha um contratado. Um concursado, ele não quer mais contratado nesses cargos. Como vai haver mudança também, entendeu? Aqui na Câmara, que futuramente jurídico não vai ser mais contratado, jurídico vai ser concursado, entendeu? Pela Câmara. Contador, entendeu? Então tudo vai ter uma mudança aí mais para frente, entendeu? Que a gente prevê, que já era para ter mudado, entendeu? Que a gente vê o Tribunal de Contas cobrando, então a gente não se atualizou até agora, mas vai ser obrigado a atualizar. Obrigado. Bom, eu coloco o requerimento número 10/2020 em votação simbólica. Os que forem favoráveis... Senhor presidente, eu vou pedir vista desse requerimento. Vereador, só pode pedir vista de projeto. Posso. Não. Posso. Vista do requerimento. O requerimento já entrou na sessão passada, hoje está para votação. Não tem como você pedir vista do requerimento. Posso, sim, vereador. Não. Posso. Vamos achar, então. Vamos. Da emenda. Da votação da emenda. Já pediu vista? Não, da emenda não. Não, da emenda não. A emenda não pediu vista? Não. Vereador, o artigo 198 desta Casa lhe dá o direito de pedir vista, uma vez que ele diz o seguinte: o vereador poderá requerer vista de processo relativo a qualquer proposição que, em tramitação ordinária, como em extraordinária. Como um requerimento também é uma proposição, Vossa Excelência tem o direito de pedir a vista. Certo? Passando, então, vereador, assim, só informando o senhor que, quando o senhor receber a cópia do Poder Executivo, o senhor vai ver que lá existem vários cargos que, de acordo com o projeto 17/2019, que essa Casa já votou, Sua Excelência o Prefeito já extinguiu alguns cargos comissionados, dos quais não tinha nenhum funcionário composto. Nesse caso, aqui, os que estão aqui da licitação e de compras são cargos comissionados que têm funcionários. O que o Ministério Público quer, de acordo com o vereador Valdomiro Moreira explicou, de acordo com o projeto que Vossas Excelências votaram ano passado, a extinção dos cargos comissionados. Então, o prefeito ele precisa criar o cargo efetivo de compras, de licitações, concursar, colocar alguém para depois extinguir isso daí. Das matérias das sessões passadas, o Poder Executivo já solicitou, essa Câmara já encaminhou a cópia do projeto, a cópia da emenda, a cópia dos pareceres jurídico-contábil, dos pareceres das comissões, a cópia da ata da rejeição, já encaminhou isso ao Ministério Público em sua defesa, de que ele solicita, nessa reunião do dia 8 de abril, prazo para sanar esse problema. Então, como a Câmara, na sua maioria, não teve êxito em aprovar
esses cargos, ele já se justificou ao Ministério Público, que a parte do Executivo foi feita, certo? Está tendo uma segunda oportunidade, porque daqui a pouco o Ministério Público vai estar cobrando a Câmara Municipal. Porque o Executivo está fazendo a parte dele. Ele recebeu uma recomendação, uma notificação, que ele precisa extinguir esses cargos. Ele pede prazo que vai mandar para a Câmara. Ele manda para a Câmara rejeita. E ele informa isso para o Ministério Público. Certo? Bom, passemos agora... Então, senhor presidente, é isso que a gente está querendo. A gente está querendo uma transparência. A gente está querendo que seja, que fosse encaminhado, como o vereador falou, que já era para ter, não teria... Está acontecendo isso. Como a gente não teve cópia nenhuma, então a gente precisa do projeto, tem que ser encaminhado, né, tem que estar com todas as documentação, legal. É o que eu pedi para ele, ele não mandou. É isso que a gente está querendo mostrar para o povo, para a população, que o que a gente está pedindo é isso aí, que seja uma coisa, né, que seja transparente, é uma coisa que esteja legal aí, faltando que ele enviasse, né, o parecer aí do Ministério Público, não tinha problema nenhum. Obrigado. Passando, então, para o segundo item, nós temos única discussão e votação da moção 1/2020, moção de aplausos de minha autoria, sendo homenageada a senhora Irene Rodrigues Ribas. Está em discussão. Senhor presidente, eu acho que eu parabenizo o senhor pela emoção, certo? A gente tem conhecimento dela há muitos anos, desde que cheguei aqui, estou há 40 anos aqui. A gente conheceu o Orlandinho e o Oswaldinho criança ainda, então a mãe dele é merecedora dessa moção. Eu acho que parabenizo mais uma vez o senhor por ter pensado, entendeu, em homenagear essa senhora que há muitos e muitos anos está em nosso município e que deu a sua colaboração com a escola municipal, sendo professora, entendeu? Eu acho que está de parabéns ela e está de parabéns ao senhor. O senhor também. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, só para mim. Eu gostaria também de só agradecer aí, né, ao ex-deputado Chico Sardelli. Não temos palavra livre, vereador. Foi suprido por causa do ato. Agora a ordem do dia é discussão apenas na matéria da pauta. Bom, eu também acredito que... Pois não, presidente, boa noite a todos. Também os munícipes, todos que estão aqui nos vendo nesse momento. Também a presença do Marino, que sempre tem nos acompanhado. Também quero parabenizar o presidente por essa moção, a qual a dona Irene, senhora Irene, é muito merecedora. Então, quero parabenizar ao presidente da Câmara por essa moção, por essa homenagem. Somente isso. Senhor presidente, eu também queria parabenizar o presidente pela moção aí, a dona Irene, certo? E eu sempre tenho defendido aqui no nosso município de pessoas que chegaram aqui há muitos anos atrás, há 40, 50 anos, até mais, e têm dado a sustentação até o dia de hoje em muitas áreas do nosso município. Então, eu sempre fui, sempre sou, que a gente tem que se prestigiar essas pessoas que têm trabalhado para o nosso município. Então, isso é muito bem-vindo e eu quero parabenizar o presidente por essa moção de aplauso. Muito obrigado. Senhor presidente, também quero parabenizar o presidente também por essa moção de aplauso, para a dona Irene, uma senhora que faz parte de Santa Maria da Serra, da história de Santa Maria da Serra. Então, essa moção foi bem
encaminhada. E parabéns pela moção. Presidente, parabéns pela moção aí de aplauso. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, presidente, da matéria, pode? Qual delas? Eu ia fazer um comentário da ata da extraordinária, rapidinho. Vereador, nós estamos na ordem do dia, a discussão é apenas da pauta. Eu acabei de falar para o vereador. Tudo bem. Mais alguém fazer algum comentário sobre a moção? Eu gostaria também de falar, né, sobre essa moção aí. Como eu costumo dizer, pessoas que moram aqui, que tem muito, deu muito, né, pela população, pela cidade. Uma senhora, né, de 97 anos, isso? 101 anos, vereador. Hã? 101 anos. 101 anos, olha só, que maravilha, né? Parabéns aí pela essa, né, essa idade aí, que Deus estenda essa data aí por muitos e muitos anos ainda. Então, parabéns aí pela essa moção aí, né, que isso é uma coisa muito, muito boa. Parabéns, presidente. Obrigado. Mais alguém? Bom, eu acredito que ter de Deus o privilégio de viver mais de 100 anos dispensa qualquer comentário de que eu acredito que ninguém vem nessa terra a passeio. Se fica aqui 10, 20, 30 anos, teria cumprido alguma coisa. E viver mais de 100 anos, como a dona Irene viveu, tendo uma família, que ela veio de uma família extensa, grande, na cópia em que os senhores têm da moção, é relatado e está arquivado de maneira manuscrita a biografia que a dona Vilma, uma de suas filhas, fez. Então, a dona Irene, eu a conheço desde pequeno. Ela nasceu no dia em que é homenageada a rua em que eu nasci, a rua 22 de fevereiro, que eu nasci, fui criado. Então, desde pequeno, quando foi falado pela primeira vez que era aniversário da dona Irene no dia 22 de fevereiro, podendo ou não cumprimentá-la, eu nunca esqueci que naquele dia ela aniversaria. Hoje, nós podemos contar, então, com seus 101 anos de vida. Ela tem 2 filhas, a dona Vilma e a Valderez. Pessoas idôneas, íntegras, professoras, diretoras. Ela veio de uma família grande e não constituiu uma família tão grande quanto, porque ela tem 2 filhas, 2 netos e um bisneto. Mas eu acredito que essa vivência ela tem dado para todos os que moram em Santa Maria, meu pai, meu avô, o meu bisavô, 3 gerações que a conhecem. As pessoas, vizinhos, tanto cita a dona Vilma, que uma das coisas que ela mais gosta é de estar recebendo visita e conversar. Contar, como todas as pessoas de mais idade, gosto de contar lá do seu passado. A dona Irene é uma pessoa de mais de 100 anos, exatamente 101 anos, completado dia 22 passado, de fevereiro, uma pessoa lúcida, claro, com alguns problemas de acordo com a idade e a saúde, mas ela tem uma lucidez que é invejável. Aqui, assim, eu não tenho palavras para estar falando como eu tenho a honra de ter conhecido uma pessoa, como também teve nessa cidade o seu Cirilo, que passou dos 100 anos que a gente conheceu. Mas, nesse caso específico, a dona Irene, que é um exemplo para todos nós. Obrigado. Senhor presidente. Eu só queria corrigir aí o que eu falei da dona Irene, que o Oswaldinho era filho dela e não é neto dela. Desculpa aí, dona Irene, se a senhora estiver ouvindo, entendeu? A senhora
é mãe da dona Vilma. E eu confundi, desculpa aí. Bom, nada mais a pena tratar. Gostaria de estar ressaltando aqui, como já foi dito, a presença do senhor Marino, representando a imprensa local, o Jornal Santa Maria Regional, e deixar aqui, em nome dessa mesa, a parabenização aos senhores vereadores Zé Milton, do dia 31 de março, do qual mandei uma mensagem, e também ao vereador Luiz Paulo, que aniversariou no último dia 6 de abril. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando os nobres vereadores para a próxima sessão, às 20 horas, nessa Casa de Leis, no dia 6 de maio. Desculpa, nós falamos tanto, todo mundo empolgou, que é dada, inclusive, como votada. Alguém tem alguma subjeção em não aprovarmos essa moção? Aqueles que forem favoráveis sentados, que forem contrários, que se levantem. Aprovada por unanimidade. Só ressaltando, então, que os senhores estão convocados para o dia 6 de maio, para a próxima sessão. Boa noite e muito obrigado.